Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, num texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é de número 4, o versículo é de número 6. Vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu e você já ouvimos dizer que as nossas palavras, elas podem curar, como também elas podem adoecer. Há poder nas nossas palavras. E isso quem diz é a própria palavra de Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 12, verso de número 18, diz-nos que as palavras, elas são capazes de ferir como espadas, mas na língua do sábio, elas são capazes de curar como um bálsamo, como um remédio. Provérbios também diz, no capítulo de número 15, verso 4, que as palavras cruéis, elas são desanimadoras. Veja bem, todos nós, somos direto ou indiretamente alvos de palavras destrutivas. A todos os dias, a todas as horas, nós sofremos críticas, e nem sempre essas críticas são construtivas, são palavras de friezas, muitas vezes palavras desrespeitosas, palavras de indiferenças, palavras de ingratidão, palavras que nos jogam para baixo. Nós vivemos num mundo realmente onde as palavras, vide regra, ela tem um poder de ferir tanto nós para com outras pessoas, quanto outras pessoas para conosco. Então nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, porque elas têm o poder de adoecer a alma. E existem muitas almas que hoje estão adoecidas, simplesmente por palavras que são ditas ou que foram ditas. Quantas pessoas hoje, consciente ou inconsciente, trazem em suas lembranças palavras semelhantes na sua infância que foi semeada? Imagina uma situação mais ou menos assim. Olha, maldito dia em que você chegou nesse mundo. Maldito dia em que eu te coloquei nesse mundo. Você é uma pessoa que não vai dar em nada nessa vida. Eu não vejo a hora de você sair de dentro desta casa para me dar paz, para me dar alívio, para me dar sossego. Olha, você é uma pessoa que não vai dar nada na vida. Maldito seja, amaldiçoado seja. Olha, você é um capeta, você é um capetinha, você é coisa... Quantas pessoas cresceram ouvindo palavras amaldiçoadas? Essas palavras semelhantes, seja como essas ou semelhante a essas, elas têm o poder de ferir a alma de um ser humano, tal qual uma espada, quando é introjetada no coração de uma pessoa. A diferença é que a espada é capaz de matar na hora. E palavras assim semeadas,
ela vai matando aos poucos. Ao longo da caminhada da pessoa, ela vai perdendo vigor, ela vai perdendo energia, ela vai perdendo vitalidade, ela vai perdendo entusiasmo, ela vai perdendo vida. E ela vai se prostrando, ela vai se acabando, e muitas vezes não sabe nem porquê, mas foram palavras semeadas lá atrás. Como se não bastasse, agora ela está diante de umas circunstâncias em que palavras encorajadoras não chegam, palavras animadoras não chegam, pelo contrário, só palavras que se assemelham àquelas palavras lá atrás. A pergunta é: quem consegue viver diante de tantas palavras destrutivas, negativas, palavras que jogam para baixo, palavras que ferem, que machucam? Não é à toa que nós vivemos num mundo de almas feridas. E essas palavras ferem as nossas almas. A Bíblia chama a nossa atenção para que a palavra que sair da nossa boca, seja você um pai, uma mãe, um professor, uma professora, um amigo, um sacerdote, sejam palavras amáveis, sejam palavras que edificam, sejam palavras temperadas. Não pode ser palavras que bajulam, mas também não pode ser palavras que ofendam, que firam, que machucam, que adoeçam. Ninguém também precisa ser bajulado, mas que haja temperança, que haja equilíbrio, que saiam palavras que vá abençoar, palavras que vá trazer saúde, porque as palavras também, elas têm o poder de curar. Veja que a palavra de Deus diz que uma palavra branda, ela coloca calma no furor, mas uma palavra áspera, ela suscita ira. Veja bem, quando tem duas pessoas conversando, aí de repente aquele diálogo vai se transformando numa discussão, e daquela discussão parte praticamente para uma briga, mas uma coisa se percebe ali, é porque palavras estão sendo colocadas, palavras apimentadas, palavras salgadas, palavras que provocam a ira alheia. Mas ao contrário também, no alto e no calor de uma discussão, as palavras forem criteriosamente escolhidas, ou seja, palavras brandas, palavras amáveis, palavras temperadas, a tendência da pressão da discussão é vir descendo, até um ponto em que haja um diálogo temperado. A Bíblia tem razão. As nossas palavras precisam ser temperadas, elas precisam ser palavras amáveis. A Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria quando responder. Às vezes é melhor ficar calado. Muitas foram as ocasiões em que perguntaram a Jesus algo e Jesus preferiu o silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Se palavras têm poder, se a Bíblia já nos diz que a palavra é capaz de curar, mas também ela é capaz de adoecer, nunca diga a ninguém que essa pessoa não presta, que ela não vai dar em nada, que ela não vale nada, que ela é um burro, que é um imbecil, que é um imprestável, que é um débil mental. Porque existem pessoas que realmente creem naquilo que foi dito. São pessoas que já têm uma capacidade de assimilar palavras negativas. E essas pessoas vão viver no aspecto negativo da sua vida para sempre. E quem foi o culpado disso? Tanto quem proferiu as palavras amaldiçoadas, quanto também quem as recebeu, palavras amaldiçoadas. Então não seja esta pessoa. Nós precisamos, conforme a Bíblia aqui nos orienta, sermos ministradores de palavras de bênção, palavras que tragam conforto, palavras que tragam paz de espírito, palavras que tragam bênção. Esse mundo está tão conturbado, tão competitivo, tão estranho.
E Deus conta com profetas, com mensageiros que estejam dispostos a virar o jogo. E tudo começa quando nós começamos a colocar dentro das pessoas a cura. E a cura vem pela palavra. E a palavra de cura é a palavra abençoada. É a palavra que traz à pessoa um alimento saudável. Que tipo de palavras seriam estas? Olha, são palavras tão simples, palavras tão do dia a dia, que qualquer um, absolutamente, podemos praticar agora, nesse instante, nesse dia, várias vezes, se o quisermos. E nós estaremos literalmente abençoando a vida das pessoas. E lembre-se, toda vez que abençoamos a vida de alguém, Deus abençoa a nossa vida. É um ciclo saudável. Se eu abençoo, Deus me abençoa. Se eu abençoo, Deus abençoa. Então, as formas mais abençoadas e simples de abençoar uma pessoa. Provérbios diz que quando nós abençoamos, palavras abençoadas, elas são como favo de mel, elas são doces para a alma, elas fazem bem à alma da pessoa e aos ossos da pessoa. Tanto dentro quanto na carne, nós vamos estar fazendo bem à pessoa. Veja bem, não custa absolutamente nada você chegar para uma pessoa que abriu a porta para você dizer para essa pessoa muito obrigado. Essas são palavras abençoadas. Aquela pessoa que lhe trouxe um copo d'água, dizer para ela muito obrigado. Quer ver uma outra palavra abençoada? Eu acredito em você. Você é importante para mim. Às vezes, um filho, ele cruza da Europa, Américas do Norte, ele cruza da Ásia ao Brasil, tão somente para ouvir uma única frase, proferida, seja pelo pai ou pela mãe. Qual frase? Você é muito importante para mim. Não tem diploma, não tem anel, não tem curso, não tem título, não tem glória, que vai fazer mais bem a uma alma de um ser humano do que ouvir você é importante para mim. Você está indo muito bem, hein? Continue assim. Conte comigo sempre que precisar. A sua vida é uma bênção. Estou com você. Olha, eu estou orgulhoso de você. Olha, fique sabendo de uma coisa. Deus ama você. Jesus ama você. Olha, fique sabendo de uma coisa, você é especial. Não deixe ninguém dizer ao contrário. Você é especial. Você é especial para Deus. Você tem valor. Você é uma joia rara. Não há nenhum outro modelo semelhante a você. Cada um de nós temos uma digital. E esta é única. Não pode ser trocada, mudada, copiada, é única. Deus nos fez seres humanos únicos no universo. E sabe por quê e para quê? Para nos mostrar o quanto nós somos especiais. Nunca permita que ninguém tire de você essa qualidade de ser especial. Deus veio a esse mundo morrer por todos os pecadores em Cristo Jesus. Mas se você fosse o único pecador da face da terra, da mesma forma Jesus Cristo teria vindo morrer só por você, só por mim. E sabe por quê? Porque tanto você quanto eu
aos olhos de Deus, assim como qualquer pessoa do mundo inteiro, somos únicos e somos especiais. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa usar você para fazer pessoas se tornarem cada vez mais especiais. Termino contando a história de um garoto por nome Edson. Ele chega da escola com um bilhete na mão e entrega à sua mãe. Mãe, aqui está o bilhete que a professora mandou para a senhora. Quando a mãe pegou aquele bilhete e leu, o seu coração apertou de tristeza. Lágrimas rolaram de seus olhos. E ele pergunta, mãe, o que aconteceu? O que está escrito nesse bilhete? É alguma coisa de ruim? Ela disse, não, filho. Aqui nesse bilhete, a professora está dizendo, prezada senhora, o seu filho é um gênio. Ele é muito inteligente. Aqui na escola, nós não temos professores que têm a capacidade de acompanhar a inteligência dele. Por isso, nós orientamos que a senhora mesmo possa continuar cuidando da educação do seu filho. E aquela senhora não mediu esforços e todos os dias passou a dedicar a ensinar o seu filho da forma como ela achou conveniente fazê-lo. E o tempo passou, e esse jovem Edson se tornou um grande homem, um grande empresário nos Estados Unidos, um grande benfeitor. Cuidou da sua mãe até que ela veio a falecer. Um dia, mexendo nas coisas dela, ele encontra aquele bilhete amassado e ele resolve abrir para ler e ele se depara com uma outra carta. E naquela carta não era a mesma que a sua mãe tinha lido naquela época. Pelo contrário, naquela carta dizia, prezada senhora, o seu filho é um garoto, além de burro, débil mental. Ele não consegue acompanhar os outros alunos da turma e ainda atrapalha muito. Aconselho que a senhora fique com ele em casa e não o traga mais para a escola, porque ele está expulso a partir de hoje. Naquele momento, Edson pega aquela carta, chora com ela nas mãos, e naquela mesma noite ele pega o seu diário e escreve: Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, do microfone, do fonógrafo, do projetor de cinema e outras tantas mil patentes, era um débil mental quando criança. E sua mãe o transformou em um gênio do século. Com palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa. Que Deus possa usar a sua vida, mãe. Que Deus possa usar a sua vida, pai. Que Deus possa usar a sua vida, irmão, irmã, amigo, amiga, ouvinte. Que tal eu e você, nós sejamos um instrumento abençoador de Deus para curar tantas e tantas almas que nesse momento podem estar feridas, machucadas, destroçadas, espedaçadas de tanto ouvir palavras que feriram. E se nessa manhã eu estou pregando para alguém que está vivendo numa situação assim,
eu quero orar por você. Querido Deus maravilhoso Pai, a tua palavra é cura para as nossas almas feridas. E eu oro em favor desse coração que está machucado, que está ferido, que está angustiado, que está traumatizado, que está marcado de tantas palavras depreciativas, de tantas palavras amaldiçoadas. Que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Passe nesse coração, em cada palavra amaldiçoada dita ao longo dos anos. E o sangue de Jesus purifique cada palavra amaldiçoada e transforme essas palavras amaldiçoadas agora em bênçãos espirituais. Aquilo, ó Deus querido, que é maldição, o Senhor transforma em bênção. Aquilo que é ferida, que o Senhor venha cicatrizar. Aquilo, Pai, que traz desânimo, que o Senhor venha trazer ânimo e fortalecimento. O mesmo poder que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, traga vida, cura e restauração a esta alma ferida nesse dia. É a oração que nós te fazemos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Jesus. Em Cristo Jesus, todas as almas são curadas. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus.